Olá. O calendário paulista ganha uma semana de incentivo ao parto normal e humanizado por lei de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT. O parto humanizado começa antes mesmo da mulher engravidar e vai além do nascimento do bebê. Tudo o mais natural possível, visando o bem-estar da mãe e também da criança. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. O médico obstetra, Dr. Marcos Tadeu Garcia, ele é diretor da Clínica de Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia do Hospital Ipiranga. A obstetriz Natália Rea, da Casa Moara e também da Rede Reúna. Raquel Marques, presidente da Fundação Artemis, e a doutora Tatiana Viola de Queiroz, advogada, especialista em Direito do Consumidor e integrante da Comissão de Saúde Pública e suplementar da OAB de São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. Doutor, vou começar com o senhor. Na história, na evolução da medicina, na evolução do parto, em que momento o parto se tornou um ato hospitalar? Isso foi principalmente depois da Segunda Grande Guerra, né? A mulher foi levada ao hospital para que fosse assistida aos partos. E era um evento, naquela época, um pouquinho diferente de hoje, os médicos do gênero masculino predominavam. E o que acontecia? Essa mulher, ela foi, nesses, vamos dizer, 50, 60 anos, ela não foi colocada como protagonista do parto, e sim o médico ficou o protagonista do parto. E com os anos, isso aqui, principalmente nos últimos 20, 30 anos, está tendo um movimento, principalmente no Brasil agora, 20, 30 anos, mas mais, vamos dizer, 40, 50 anos, no Canadá, nos países da Europa, estão tentando trazer os partos para o domicílio, para mostrar um outro caminho que não esse da intervenção. É um movimento que vem acontecendo, que vem principalmente nos últimos, vamos dizer, 15 anos aqui no Brasil, e a tendência disso é tirar a medicação, tirar a intervenção do parto e trazer a mulher como protagonista do parto, e não simplesmente o médico como o ator principal, vamos dizer assim. É uma mudança de paradigma. É a mulher que é o ator principal e não o médico. Então é uma mudança. Nós vamos trazer a mulher como protagonista do parto e não o médico como se fez nos últimos 60 anos, que tem sido feito, e agora vem uma mudança de paradigma realmente. Raquel, quais são as implicações desse desenho que o doutor apresentou agora, do médico como ator principal na cena do parto? Quando essa mudança aconteceu do ambiente familiar, o parto como evento familiar, para o ambiente hospitalar, veio junto com uma lógica de linha de montagem, né? Onde o que interessava era atender muitas mulheres em quantidade, em uma coisa rápida, e todo o processo foi feito para o bem-estar do sistema, né? Do fazer o máximo de partos ao menor custo. E isso, obviamente, afetou muito a saúde da mulher, do bebê, embora tenha reduzido a morte bastante no decorrer desses anos por avanço da tecnologia, isso trouxe prejuízos ao vínculo emocional, à questão social do parto. Então, essa mudança de paradigma, e seja em casa ou mesmo no hospital, porque a mudança de paradigma também está acontecendo dentro do parto hospitalar, e isso é muito, muito bom, né? Visa voltar ou resgatar o que é essencial, né? O nascimento de um bebê é também o nascimento de uma família, né? O parto é um evento importante na vida da mulher, da sua vida reprodutiva, é um evento com impactos na sua vida sexual, é um evento íntimo, e a gente precisa contemplar tanto o uso da tecnologia que está disponível quando necessário, sem abrir mão, sem esquecer os aspectos fisiológicos do parto, e também a importância disso na vida integral dessa mulher e dessa família. Natália, bom, afinal de contas, o que é o parto humanizado? Não é um tipo de parto, porque as pessoas podem parar e pensar, bom, você tem um parto normal, você tem a cesariana, você tem um parto humanizado. Não é um tipo de parto, é um conceito, não é isso? Isso, né? O parto humanizado, às vezes as pessoas perguntam até pra gente, eu vou contratar essa equipe de parto humanizado, como eu vou ter certeza se eu vou ter um parto normal, né? E a gente fala, não. Na verdade, quando você tem um parto humanizado, você tem a certeza de que você vai ser respeitada.
É mais do que tudo é isso. Tanto durante o pré-natal, quanto no momento do parto e no pós-parto. A mulher é colocada como protagonista durante todo esse processo, então ela que vai decidir como as coisas vão acontecer, ela vai fazer o seu plano de parto, ela vai escolher quem vai ser o acompanhante que vai estar com ela, né? Porque acho que isso também se confunde um pouco. O direito do marido de estar no parto, né? Do pai de estar no parto, ou o direito da mulher de escolher quem ela quer com ela no parto. É ela que escolhe quem ela quer, né? Então, e todos os procedimentos que vão acontecendo durante a gravidez, então até os exames que ela faz, ela não vai simplesmente fazer o exame, ela vai entender por que ela vai fazer aquele exame, ela vai escolher se ela quer ou não, né? Então, ela que vai determinar como vão acontecer as coisas durante a gravidez, e no dia do parto ela vai escolher aonde vai ser, quem vai estar com ela, se ela vai querer uma doula acompanhando, vai querer em casa, no hospital, numa casa de parto. E ela vai ser o tempo todo a pessoa mais importante desse processo, porque é isso que a gente acredita. Então foi o que eu destaquei na abertura aqui do nosso programa, tudo começa, tudo de forma mais natural possível, começa antes da gravidez e vai além do nascimento do bebê. Isso, exatamente. E é isso, e na hora do parto é a hora que a gente vê como um dos dias realmente mais difíceis da vida da mulher, porque ela vai passar pelas contrações, ela vai passar por tudo aquilo, ela vai fazer tudo sozinha, né? Porque a grande maioria dos partos, as mulheres não precisam de uma equipe. A mulher, ela faz tudo sozinha. E uma porcentagem pequena, ela vai precisar da ajuda de um médico, de uma obstetriz. Então, na verdade, ela precisa do nosso apoio em volta dela, né? Quando você diz que a mulher escolhe, por exemplo, quem vai acompanhar o momento do parto, isso significa que a família também participa desse trabalho? Sim, a gente fala muitas vezes para a mulher trazer durante as consultas pré-natal as pessoas da família, então várias mulheres trazem a irmã, a mãe, alguém, porque também as pessoas querem estar por dentro de como está sendo acompanhada aquela gravidez, querem se sentir confiantes também. E na hora do parto, tem mulheres que optam por outros acompanhantes e não só o pai, né? Então tem mulheres que querem o seu filho mais velho, e alguns hospitais permitem até a entrada dessas outras pessoas. Querem uma irmã, querem uma prima, né? As pessoas às vezes escolhem mais pessoas presentes no parto. Doutora Natália, como é que essa questão chega lá na OAB, na Comissão de Saúde Pública e Suplementar? Doutora Tatiana. Na OAB a gente tem um trabalho muito voltado para a informação da paciente, né? Mostrar para ela quais são os direitos que ela tem nesse momento tão especial. A gente se preocupa muito em passar a informação. A paciente que tem a informação, ela consegue exigir os seus direitos e ela consegue muitas vezes ser melhor tratada. O grande problema que a gente vê como um todo é que as pessoas elas não conhecem os seus direitos, né? Então, a partir do momento que ela tem esse conhecimento e que ela pode exigir, ela pode inclusive encontrar profissionais que vão atender a esses direitos e que a respeitem. Essa é a principal questão, porque um dos principais direitos da paciente é a informação, né? Ela tem informação, todas as informações necessárias, inclusive para escolher um parto mais humanizado. Muitas a gente vê mulheres escolhendo cesárea por motivos que não são os médicos, por outras razões, né? Então, quando ela tem a informação, ela consegue fazer uma escolha melhor, uma escolha mais consciente, né? E exigir os direitos, todos os direitos que ela tem, quando muitas vezes eles são negados. E por que essas informações faltam? Por que esse conhecimento a mulher não tem? Porque esse direito está sendo violado? Tem a ver com o próprio problema da saúde pública que a gente enfrenta? Sim, aí é uma questão, um problema de toda uma gama de problemas, né? De falta de interesse, às vezes as mulheres mesmo não se interessam, algumas até sabem, mas têm medo de pleitear e exigir isso, né? Do outro lado também da área da saúde, alguns profissionais não querem que elas saibam e também não fazem questão de informar, porque se a paciente tiver a sua informação e questionar ou provocar, sabe, causa transtorno, causa inconveniente. Então, assim, é todo um sistema feito já para que a paciente, é isso, como o doutor disse, o médico era o protagonista, né? E agora até podemos dizer, com o empoderamento feminino, colocando a mulher como protagonista, e ela sabendo desses direitos, fica muito mais difícil ela ser enganada ou desrespeitada, né? Então é muito importante que a mulher tenha o conhecimento dos seus direitos. Doutor Marcos, qual que tem que ser o papel do médico nesse sentido, nessa esteira, no momento em que sai da cena, né, do protagonismo,
passar para a mulher essas informações Eu necessárias? queria voltar um pouquinho no sistema. O sistema é cruel. O sistema é cruel com todos. Com a equipe de saúde, é cruel com o casal, com a família. Porque hoje, tanto a nível privado como a nível governamental, uma consulta dura 15 minutos. Você não consegue, em 15 minutos, esclarecer tudo que uma mulher precisa saber durante o pré-natal. O pré-natal é muito importante para que ela tire todas essas dúvidas. Ela precisa de apoio, o apoio da família. E muitas vezes o profissional de saúde não consegue esse tempo. Então ele acaba não dando a informação, até não estimulando muito para aquele casal que se pergunte muito, porque não dá tempo. Ele tem que atender 15, 20 casais, mulheres, muitas vezes é melhor, muitas vezes nem entrar o marido, porque vai gerar mais perguntas ainda, para atender em 4, 5 horas. Acaba sendo difícil esse esclarecimento. Então, o que acontece? Essa mulher ela vai procurar informação não com o seu médico, não com a sua enfermeira obstétrica que está fazendo o pré-natal, porque falta o tempo, o sistema é cruel. E ela procura informações em outros lugares. Principalmente hoje na internet. A internet você coloca lá, parto humanizado. Que vamos lá no parto humanizado, não deveria nem existir esse termo. Não dá para você imaginar um parto que não fosse humanizado. Quando você fala em humanizado, você pressupõe que tem o não humanizado. Que não tem, exatamente, que é a grande maioria hoje. Então, o modelo tem que ser revisto em todos os seus, vamos dizer, suas variáveis. Então, o culpado ali não é só o médico, só o Estado, só o hospital particular. É um sistema cruel que custa dinheiro. E quando se fala em dinheiro, fica complicado. Mas o importante é essa mulher procurar informação, procurar o melhor lugar que ela consiga ter confiança. Então, muitas vezes, ela não consegue isso com os profissionais de saúde. Eu não estou dizendo médico e enfermeiro, estou dizendo profissionais de saúde em geral. Raquel, é aí que entra a Fundação Artemis, com a informação, porque a mulher, sem informação na consulta que deveria ter, acaba indo procurar em outros lugares, não é? A Associação Artemis, ela trabalha com informação também, mas fundamentalmente nós trabalhamos com articulação política. Então, o que nós fazemos é conversar com as categorias profissionais, com o governo, com o judiciário, com o legislativo, para que a gente avance nas políticas públicas para reformar essa questão. Quando a gente fala, por exemplo, que o modelo tem que mudar, precisa mesmo. Na assistência privada, por exemplo, o fato da mulher se vincular ao profissional médico que vai atender, a expectativa de que o meu médico, no dia do meu parto, vai atender a mim, né? É uma das questões que levam a cesárea a níveis tão altos. É muito importante que a gente consiga chegar numa circunstância onde a mulher se sinta confiante num hospital de referência, mesmo na assistência privada, né? Então, eu tenho um hospital aqui que é muito bom para coração. Eu não quero saber que médico vai estar lá. Eu tenho um problema cardíaco, eu vou até aquele hospital, uma emergência cardíaca. Que acontecesse isso também na obstetrícia seria muito importante, é uma coisa que a gente trabalha. E no sistema público também nós encontrarmos soluções criativas nesse sentido. Quando o doutor coloca que é muito rápido fazer uma consulta em 15 minutos, talvez nós possamos discutir fazer consultas coletivas com as mulheres, né? Para que a gente possa tirar essas dúvidas que são mais comuns. Enfim, é preciso encontrar caminhos. E o que a Artemis faz, através da perspectiva das mulheres, porque nós representamos única e exclusivamente as mulheres usuárias, né, é provocar um pouco esse sistema para que a gente passe e encontre soluções. Sem dúvida, não existem únicos culpados e todos sofrem nesse processo. Mas quem é a verdadeira vítima e quem verdadeiramente sofre nesse processo, definitivamente, indiscutivelmente, é a mulher, é a criança, é a família, né? Então, é desse lugar de quem cobre as soluções, a gente vai ter que se entender, que nós atuamos. Natália, como é que os profissionais envolvidos no parto humanizado trabalham essa questão do medo da mulher em relação à dor do parto? Muitas mulheres pensam, eu vou para a cesariana com medo da dor do parto normal, né? Como é que os profissionais envolvidos no parto humanizado tratam essa questão? Acho que no Brasil a gente tem uma cultura muito forte de que o parto normal dói e de quem quer um parto normal é uma pessoa muito corajosa, e essa história vai se propagando, né? Eu acho muito devido aos partos, de como eles têm sido aqui no Brasil, os partos violentos. Nesse tipo de parto, a mulher sente muito mais dor, né? Porque imagina que ela está com contrações, ela está num dia muito difícil da vida dela, que nem eu tinha falado, e ela, por exemplo, é deixada sozinha, sem ninguém que ela conheça. Em muitos hospitais isso acontece, ela não tem direito ao acompanhante. Isso vai fazer doer muito mais a contração, porque ela vai estar sozinha sem saber quem vai cuidar dela, ela não conhece ninguém, não tem nenhuma referência.
Muitas vezes são feitas intervenções como colocar ocitocina para que ela tenha mais contrações. Então ela vai ter mais contrações do que naturalmente ela teria, isso vai doer mais. E muitas vezes ela é também muito maltratada nesse processo de parto. Isso é considerado violência obstétrica? Isso é considerado violência obstétrica, sim. Então, por exemplo, deixar a mulher sozinha durante o trabalho de parto é violência obstétrica, né? Dizer para ela que se ela gritar, o bebê não vai descer, né? A gente tem muitas frases que a gente sabe que são faladas durante os partos, que fazem com certeza com que doa muito mais. E ao mesmo tempo ninguém dizendo para ela que está tudo bem, que o bebezinho dela está bem, que ela está bem, que está evoluindo, né? Ela ouve só o contrário, né? Falas que são muito violentas e isso faz o parto doer muito mais. E essa mulher depois vai contar esse parto dela para todo mundo, para as vizinhas, para as amigas, para as filhas, e não vai desejar isso para ninguém, né? Então quem ouve uma história de parto dessa não vai querer um parto normal, né? Vai preferir muitas vezes agendar a cesárea, chegar lá, rapidamente resolver aquele problema e voltar para casa com o seu filho. Então essas histórias de parto fazem com que as mulheres tenham medo dos partos. O que a gente faz trabalhando com parto humanizado, quem trabalha, é cada vez mais oferecer informação, né? Então, acho que a informação ela é a chave da mulher, para a mulher querer o parto normal e estar bem preparada para o parto. Tem algumas mulheres que me perguntam, se eu não fiz yoga, eu vou poder ter parto normal, né? Muito mais importante do que essa preparação física é a preparação da cabeça, né? Ela estar informada. Então, ela querer, né, é muito importante, e ela entender isso, que o parto, ela vai ter dor, a dor vai vir e vai passar, e vai vir e vai passar. A dor da contração, ela é uma dor que a gente chama do bem, assim, porque ela vem e passa, até o bebê nascer. E quando o neném nasce, ela tem das sensações de felicidade maiores da vida dela, né? Ela tem uma carga de ocitocina enorme, que é aquele hormônio do amor que ela recebe, e ela recebe o bebê nos braços dela, dentro de um parto onde ela está sendo respeitada. Então, fenômenos da natureza fazem com que ela esqueça até a dor do parto depois, e essa mulher, sim, vai propagar uma história de parto muito feliz. Então, é isso que a gente tenta fazer dentro do parto humanizado, contar histórias de parto felizes. Você está na TV Assembleia SP, este é o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT, que institui a Semana de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando da lei de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT, que institui a Semana de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado no estado de São Paulo. Doutora Tatiana, a gente falava no final do bloco anterior sobre a questão da violência obstétrica. Como é que essa questão chega na comissão da OAB? Há denúncias a respeito? Sim, inúmeras denúncias, inclusive... Muitas vezes é necessário um processo, não só no âmbito administrativo e aí nos órgãos de categoria, mas o judiciário, né? A gente vê que, infelizmente, os erros, eles continuam acontecendo, porque, como eu disse, as pessoas não procuram os seus direitos, né? Alguém que comete um erro, um profissional que comete um erro, se ele sofrer algum tipo de punição, seja administrativa ou seja por um processo judicial, muito dificilmente ele vai cometer o mesmo erro, né? Mas a gente vê que, infelizmente, essa punição não acontece, primeiro porque os processos são longos, mesmo os administrativos, os judiciais, então, nem se fala, mas as pessoas, elas não vão atrás disso. Elas acabam esquecendo, não, vai me dar trabalho, vai custar caro, e elas não vão atrás disso, né? Então, assim, por mais que se tenha um trabalho prévio de conscientização e de informação, quando acontece o erro, não se pode deixar passar, né? As pessoas, infelizmente, elas têm que ser punidas pelos erros que elas cometem, né? Eu acho que um grande problema que a gente vê é a falta de punição no país como um todo. Há uma descrença, então, em relação ao que viria pela frente. Olha, eu não vou dar andamento, não vou dar sequência nisso, porque não vai levar nada, há uma descrença. Sim. Mas há também uma questão de que é um momento delicado na vida da mulher. Então, ela tratar esse assunto num puerpério, é muito difícil, né? Não, mas tem um tempo, né? Você tem um tempo aí para fazer essa denúncia, enfim, seja ela administrativa ou judicial.
Mas é preciso que se faça. Um erro, ele tem que ser punido, né? A legislação existe, ok, o Poder Judiciário muitas vezes é lento, a gente sabe, muitas vezes não dá em nada, mas a partir do momento que você tem esse movimento de denúncia do erro, que você, inclusive, mostra para as outras pessoas, para as outras mulheres, que isso até pode acontecer com ela, né, para ela se prevenir, inclusive, isso é fundamental. As pessoas não podem deixar passar um erro, especialmente num momento como esse, um momento tão importante, né? Um divisor de águas na vida de uma mulher e de uma família. Então, todas essas violências que a Natália citou, aconteceu, isso tem que ser punido, seja de qual forma for, administrativo ou judicial. Para que não tenha um entendimento, olha, é assim, é desse jeito, é com dor, então... Tem esse entendimento, assim, parto é sofrido, né? Então, quando a pessoa sofre, muitas vezes pensa de que foi natural. Demora, às vezes, para perceber que o sofrimento foi um sofrimento não natural, vamos dizer assim, por conta de intervenções. Tem a questão de que isso gera um estresse pós-traumático. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com isso, muitas vezes também desencadeia uma depressão pós-parto. Então, a mulher demora bastante tempo para poder ter forças para lidar com essa questão. E a terceira questão tem o próprio judiciário, né? Como a gente falou, a gente tem que tentar abrigar, tem que pontuar, mas a verdade é que eu tenho visto que a palavra do médico, da categoria médica, é uma palavra de muita força dentro da justiça, né? Então, e a palavra da mulher, culturalmente, ela é desacreditada, ainda mais uma mulher no momento de um parto, né? Onde ela está, muitas vezes, alterada realmente, sob efeito de medicamentos. Então, isso acaba sendo colocado em xeque em algumas questões. E outra questão é a própria laudo e perícia. Todo esse processo acaba sendo uma revitimização, muitas vezes. Eu tenho visto pessoas que têm buscado essa configuração de violência obstétrica, por exemplo, uma indenização, um reconhecimento do sofrimento, mas elas passam por muita exposição, se sentem muito violadas na sua dignidade nessa questão, porque elas têm que recontar a história, isso é posto muito em dúvida, tem que passar pelo IMESC, fazer laudos, que nem sempre afirmam o que aconteceu. Então, é necessário, né? A gente tem que marcar posição, mas não é uma coisa fácil, a pessoa tem que estar muito fortalecida para poder dar esse passo. Doutor Marcos, quais são os desafios para a modificação desse modelo obstétrico que tem aparecido como violento no Brasil? Então, eu aprendi a fazer um parto na qual eu deixava a gestante em jejum, eu prescrevia soro, eu colocava ocitocina, fazia lavagem intestinal e raspava os pelos. Eu aprendi assim. Eu tive que desmontar, desfazer esse modelo, como a grande parte dos médicos estão tendo que desfazer agora. Então, eu acho que o movimento vem crescendo, eu acho que isso, o que está acontecendo aqui é importante, os médicos estão mudando a postura sim, vai demandar mais alguns anos para que se mude muito mais, mas as coisas vêm acontecendo. A gente precisa de apoio. Lá no próprio Hospital Ipiranga, eu demorei 12 anos para fazer um centro de parto normal, para conseguir ensinar o médico residente a fazer parto. Então a gente precisa uma agilidade maior, a gente precisa ter condições de poder ensinar um parto digno, para ensinar um médico, para mostrar para ele que para ele não é só a cesariana, ele consegue fazer assistência a um parto normal sem intervenção. Porque quanto mais intervenção, pior a coisa fica. Em questão da dor que a gente estava falando, um dos maiores fatores do desencadeamento da dor da parturiente é a intervenção. Evite a primeira intervenção, que você vai diminuir essa geração de dor. Então isso é importante. O médico, eu falo, ele tem que estar lá para dar segurança, apoio emocional. Ele tem que estar tranquilo de não intervir. Ele só vai intervir se realmente for necessário. Então ele precisa desconstruir esse modelo da intervenção. Baseado no quê? Evidência científica. Não é no achismo, não é porque o professor dele fala isso. Ele tem que ler, ele tem que estudar. O senhor começou a desconstruir o modelo que o senhor aprendeu a partir da formação desse centro de parto normal. No Hospital Ipiranga. Sim, mas levou 12 anos para montar? Não, 12 anos para montar o centro de parto normal no Hospital Ipiranga. E lá o senhor ensina os residentes a fazer um parto mais respeitoso. Justamente. Só que eles deveriam chegar lá já sabendo por conta da universidade. Quer dizer, tem um trabalho na universidade para fazer. Eu vou piorar um pouco. Vai? Vou piorar. Você tem muita universidade que não tem o professor habilitado a fazer um parto normal, sem intervenção.
Não estou falando um parto normal seguindo os protocolos daquela instituição, Piorou que é a bastante, intervenção. É um parto que a gente chama de humanizado. Humanizado, o que é? A mulher sendo protagonista. O médico não intervindo, ele está lá. Parto bom, como eu estava falando no intervalo, é aquele comigo, semigo, apesar de mim, vai acontecer. Eu só estou lá para dar segurança. Se eu precisar intervir, porque está correndo risco, esse bebê ou essa mãe, aí nós vamos intervir. Se não, não, deixa correr da melhor forma possível. Agora, uma intervenção, se ela quiser fazer analgesia, é uma escolha dela. Mas ela tem que entender que é uma intervenção que pode ser interessante, mas que tem seus efeitos colaterais. Então, essa mulher tem que ter o poder de escolha e tem que estar sendo oferecido todas essas condições para ela. Mas tem muita intervenção, como eu falei na minha prescrição no começo, que não deveria ter sido nunca realizado. Eu fui violento muitas vezes com as minhas parturientes, não tenho dúvida. Então, a gente tem que refazer essa vivência. Muitos médicos precisam de 10, 15, 20 anos para rever esse conceito. Talvez alguns vão precisar de uma nova encarnação para conseguir. Natália, e o perfil das mulheres que vêm procurando o parto humanizado? Quem é que vai lá na Casa Moara? Muitas vezes mulheres que tiveram cesáreas nos primeiros partos, né, quando nasceram os primeiros filhos, elas procuram muito o parto humanizado, porque elas tiveram essa experiência de ter o parto marcada a data para fazer a cesárea. Muitas vezes elas foram enganadas pelos médicos que disseram que o bebê podia entrar em sofrimento fetal, né, foram faladas coisas que a gente considera violentas contra a mulher, né, e ela optou pela cesárea muitas vezes por isso. Então, e depois foram separadas dos bebês assim que nasceram. Então, essas mulheres, elas vão procurar um parto humanizado na segunda gravidez. Ou também, como a gente estava falando, né, hoje em dia com a internet, as mulheres estão sabendo cada vez mais das opções de parto que elas podem ter e das diferenças. Um instrumento que a gente tem visto que está ajudando muito as mulheres durante a gravidez é um plano de parto. É um documento que a mulher faz junto com o seu marido, conversando com a doula, obstetriz, com o seu obstetra. E através desse plano de parto, ela vai pensando tudo o que vai acontecer no parto dela. Então, ele ajuda muito porque muitas vezes o médico fala, ela pergunta para ele, o senhor faz um parto normal? E ele diz, sim, eu faço. E a conversa parava por aí, porque ela não sabia mais o que perguntar. Com o plano de parto, ela vai ter ali passo a passo tudo o que pode acontecer num parto, né? Então, por exemplo, desde, eu gostaria que não fosse colocada ocitocina no meu parto, se não for necessário. Eu gostaria de poder escolher a posição que meu filho vai nascer. Então, quando ela fala sobre esses vários pontos, ela pode aí sim discutir de uma maneira de igual para igual com o seu médico ou com a sua obstetriz, e ali ela vai poder entender. Se ele, por exemplo, disser, como você vai escolher a posição que o seu bebê vai nascer? Só existe uma posição, que é deitada na cama. Aí ela vai dizer, não, eu fui atrás, eu descobri que você pode ter o seu bebê de cócora, você pode ter o seu bebê dentro de uma banheira, você pode ter o seu bebê na posição que você escolher. Então, ali ela vai entender se aquele médico ou aquela equipe é a equipe que pode acompanhar o parto dela, né? Se é o parto que ela quer, exatamente. Você destacou que tem a mulher que já passou por uma cesariana e aí optou pelo parto humanizado, esse é um dos perfis, e tem aquela que já teve um filho do parto humanizado e está repetindo as vantagens. Me lembro num outro programa que nós fizemos aqui sobre esse tema, o tema é recorrente aqui na TV Assembleia, eu estive na Casa Moara e conversei com uma gestante lá, não me lembro o nome, ela estava aguardando já o segundo filho também pelo parto humanizado. Né? Essas são uma festa, né? Quando elas vêm. Quando a gente acompanha o segundo bebê, o terceiro bebê, isso acontece bastante também, com certeza. Depois de um parto humanizado, com certeza ela vai querer ter outro. E também as que estão com o primeiro filho, né? Eu acho que é difícil traçar esse perfil, porque muitas pessoas tendem a acreditar que a mulher que vai querer um parto humanizado, ela é hippie, né? E isso não é o que a gente tem visto. Cada vez mais a gente vê todos os tipos de mulheres procurando a gente. Então, desde de todas as áreas, não necessariamente são hippies, né? Hoje em dia, acho que cada vez está menos estigmatizada o perfil da pessoa que procura o parto natural. É uma pessoa que se informou, né? E que quer estar perto do bebê dela assim que nascer. Doutora Tatiana, fiscalizar nunca é uma coisa legal, a palavra fiscalização nunca é uma coisa legal, as pessoas deveriam fazer aquilo que são determinadas a fazer, cumprir as leis e tudo mais, né? Mas a gente sabe o país em que a gente vive. A Comissão de Saúde da OAB promove fiscalizações nesse sentido nos hospitais para ver o que está acontecendo com os partos?
A OAB não tem essa prerrogativa de fiscalização, né? Mas a partir do momento que recebe uma denúncia, a gente encaminha para o órgão competente, que aí vai fazer a fiscalização, né? E foi por isso que eu disse que é tão importante as pessoas dizerem o que aconteceu de errado, né? Porque não tem como os órgãos competentes e fiscalizadores saberem, muitas vezes, o que está acontecendo de errado, se não vier essa informação por parte da grávida, da parturiente. Então, é importante que as pessoas denunciem para que os órgãos competentes saibam e que aconteçam as punições, né? Então, a gente tem esse trabalho. A partir do momento que chega a denúncia, a gente encaminha para os órgãos competentes para que seja feita uma fiscalização, punição, enfim. Raquel, esse número da Organização Mundial da Saúde, a recomendação, 15% de taxa de cesarianas. No Brasil chega a 82% na rede privada e 37% na rede pública. Quando é que isso vai inverter? É um trabalho de longo prazo, né? Eu acho que a gente não chega aos 15%, né? Por diversas razões, inclusive por um respeito à autonomia da mulher. Quando a Organização Mundial de Saúde fala em 15%, ela diz assim, que a partir de 15% não há benefícios em realizar cesarianas, né? Quem faz menos de 15%, há mortes maternas desnecessárias por necessidade de cesariana. Então, como a gente também tem um fator que é cultural, de desejo, de autonomia, ainda que a gente tivesse um mundo perfeito em que todos os profissionais realmente colocassem as opções e o modelo fosse adequado, ainda assim nós teríamos um número maior que 15%, porque algumas mulheres iriam escolher o caminho cirúrgico, né? Mas a gente precisa baixar muito nisso, né? Que pelo menos as mulheres que queiram um parto normal e possam ter esse parto normal, que elas alcancem isso, né, que nenhuma mulher sofra violência no trabalho de parto, seja violência psicológica com ameaças, seja violências morais com xingamentos e ofensas, ou violências físicas com procedimentos desnecessários e dolorosos, né? E que a gente trabalhe cada vez mais próximo do que há de mais claro nas evidências científicas, né? Sem achismos e tradições no atendimento obstétrico, sem procedimentos já sabidamente desnecessários e que trazem danos. Eu acho que isso é importante. A gente precisa mexer um pouquinho mais nesse tabuleiro, né? Tirar ainda mais um pouquinho as pessoas da zona de conforto. É uma questão que envolve muitos atores. Então, tem a operadora de saúde, que tem uma responsabilidade nesse processo, tem o hospital, tem médicos que querem atender um parto, mas um parto humanizado, ele tem tempos muito, né, dilatados, muitas vezes. E aí, ele sofre sanções dos hospitais onde atendem, porque ele ocupa muito tempo o centro obstétrico, por exemplo, né? Tem a questão dos médicos, claro que a gente sempre aponta o dedo para o médico. É verdade, tem uma resistência na categoria, mas existem também outras questões envolvidas. Faltam enfermeiras obstetras no país para poder formar equipe com esses médicos, falta anestesista nos hospitais. Então, há muita gente que está escondida ainda nesse jogo e pouco lembrada quando a gente discute a questão de cesariana. A gente fala muito do médico, a gente fala um pouco da mulher, né? Mas ainda muito o que se discutir e avançar. Aqui na TV Assembleia SP, o programa Agora é Lei, estamos falando da lei de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT, que institui a Semana de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado. Mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando da lei de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT, que institui a Semana de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado. Doutor Marcos, ainda em cima deste número de que no Brasil chega a 82% o índice de taxa cesariana na rede privada. O senhor, uma outra pergunta, disse que podia piorar. Vamos ver se dá para piorar aqui. Em que medida os médicos induzem a mulher a fazer o parto normal, fazendo com que elas acreditem que não é possível fazer a cesariana, fazendo com que elas não acreditem que é possível para o parto normal? Eu costumo dizer para as minhas gestantes que as cartas têm que estar na mesa.
Então tem que ter uma confiança recíproca. Tanto o obstetra tem que confiar naquele casal, naquela parturiente, no que ela quer, saber os limites dela, mas ela também tem que saber os limites daquele obstetra. Ela tem que saber a história dele. E é fácil levantar, é só você ir na internet que você vai saber. A própria agência disponibiliza a incidência de cesárea. Então, se você for lá pesquisar e ver que o teu obstetra tem 80% de incidência de cesárea, você pode repensar. Porque não adianta você querer impor para esse profissional um parto normal, que talvez seja pior até do que uma cesariana que ele faça. Porque a cesariana dele é bem feita. Mas se ele não estiver bem habilitado para um parto normal, pode ser pior. Ou ela muda, e isso eu falei da peregrinação da mulher hoje, é comum mulheres procurarem 3, 4, 5 profissionais durante o pré-natal procurando alguém da sua confiança, até encontrar. E muitas vezes não encontra, e acaba indo para uma cesariana. Infelizmente, tem médicos que não fazem parto normal e não estão disponíveis, e não coloca francamente que estão indisponíveis, que não fazem. Isso vem mudando. Hoje já existe uma orientação, os médicos têm que, na primeira consulta, colocar se vai estar disponível no parto ou não, se vai assistir ou não. Só que nem todos fazem isso. Então, na hora que você percebe que você tem um profissional com 80% de cesariana, você tem que repensar se seu parto vai ser normal ou não. Eu acredito que não vai ser. Agora, muitas vezes, esses profissionais são indicados, né? Uma gestante que conhece uma amiga, alguém da família que já foi paciente daquele médico. Normalmente acontece isso. A pessoa não vai no livrinho do convênio pegar o primeiro nome que aparece. Tem muita gente que vai, infelizmente. E eu até falo muitas vezes, vem com o livrinho para me mostrar. Às vezes você não indica, você pega o livrinho e fala, eu contraindico. Infelizmente. Sabendo que a pessoa quer um parto normal, dependendo do profissional, não adianta você querer falar para ela procurar. Ele pode ser um exímio cirurgião, ele pode ser um exímio especialista na área de reprodução humana, mastologista, mas ele não é parteiro. O parteiro, eu digo hoje, é uma subespecialidade dentro da ginecologia obstetrícia. Como tem o mastologista, tem o especialista em reprodução humana, tem o especialista em uroginecologia, existe o médico parteiro hoje. Só que o parto hoje todo mundo quer fazer. Só que nem todo mundo está habilitado a fazer o parto normal. Não tem a disposição, a paciência e tem essa questão da intervenção. Muitos foram treinados, foram ensinados a intervir e não querem rever esse modelo. Se não forem rever esse modelo, eu acho que é melhor parar de fazer parto normal. Vamos falar então dos profissionais que estão envolvidos nesse processo. Nós temos aqui um médico obstetra e você, Natália, é obstetriz. Qual é a diferença? Dá a impressão que obstetriz é o feminino do obstetra, mas são funções diferentes. Não é como ator e atriz, que fazem a mesma coisa, não é? Não é. É diferente. Então, como ele falou, né, a obstetrícia é uma especialização da medicina, né? Então a pessoa faz a faculdade de medicina, depois se especializa em obstetrícia. E obstetriz, que é a minha profissão, ela é a parteira com graduação. Tem gente que hoje em dia chama de parteira urbana, tem gente que chama de obstetriz mesmo, e ela é equivalente também à enfermeira obstetra. Então, uma outra maneira de a pessoa fazer exatamente o que eu faço é fazer a faculdade de enfermagem e se especializar em obstetrícia. O que eu fiz foram 4 anos e meio de obstetrícia, estudando então como fazer pré-natal, parto, pós-parto e um pouco da saúde da mulher. Mas tem mais gente, tem a doula. Tem também a doula, que é uma profissional leiga, que profissional leiga, não é regulamentar. Que eu falei. É uma mulher que acompanha a mulher em trabalho de parto e ela faz um acompanhamento mais emocional, também ela ajuda com massagens, posições, mas no geral é uma mulher com experiência em parto, muitas vezes o próprio parto dela e outros partos, que tem paixão por isso e está lá para ajudar a mulher no dia do trabalho de parto, a doula. Também o pediatra, né, que está na sala de parto também, e o anestesista, quando for solicitado. Lá no hospital tem essa equipe toda? Nós temos enfermeira que não está atuando, nós não temos um corpo completo, tanto de enfermeira, como de obstetras, como de anestesiologistas. Então, isso é uma dificuldade de todos os hospitais, inclusive os hospitais particulares também têm muitos hospitais particulares também têm dificuldades e em alguns profissionais de saúde hoje. Então, dizer que todos os hospitais têm uma equipe
fechada, completa, isso não acontece na prática. E isso estando em São Paulo. Muitos hospitais particulares e muitos hospitais, tanto do estado como do município, vão ter dificuldades, têm dificuldades em contratação de médicos. Doutora Tatiana, e os planos de saúde, como é que a OAB olha para isso, nesse aspecto? Esse é outro ponto complicadíssimo, né? Inclusive, um dos motivos para que as taxas de cesarianas sejam tão altas no Brasil é essa questão do pagamento que os planos fazem, né? O valor de um parto normal e o valor de uma cesariana, né? Justamente pela cesariana ser uma cirurgia. Então, é uma questão muito complexa, como ela disse. Os planos de saúde, infelizmente, eles contribuem muito para que haja muitos erros e muita violência contra a mulher, justamente por estarem muito mais preocupados com o lucro e evitando aí prejuízos. Eles colocam muito mais à frente o quanto que eles vão gastar em determinado procedimento, ao invés de pensar na saúde daquele paciente. Alguns, são bem poucos, mas alguns planos ainda pensam na parte preventiva, em darem uma assistência para esse consumidor, para essa paciente, para evitar problemas, mas isso é uma grande minoria, né? A maioria está muito mais preocupada, muitas vezes até em excluir esse paciente do seu quadro, né? E isso acontece muito. Até semana passada nós recebemos um caso de um plano de saúde, não era individual, era coletivo, mas que eles encerraram o contrato e a moça estava 2 semanas de ganhar neném. Ela simplesmente desesperada, com tudo pronto, tudo organizado. E aí foi necessária, então, uma medida judicial para que isso fosse revertido. Então, infelizmente, os planos são aí um dos atores principais do lado negativo da história. E que precisa ser repensado, né? Precisa ser repensado muita coisa. O próprio papel da ANS, né, que infelizmente a ANS acaba regulando apenas os planos individuais e não os coletivos. Hoje você não consegue mais contratar um plano individual. Quando as operadoras oferecem esse plano, você não consegue contratar, né? Você só consegue contratar os coletivos ou por adesão, e a ANS não regula isso. Então, é uma situação muito complicada e que é preciso rever, inclusive, o papel da ANS nessa questão. Doutor Marcos, verdades e mentiras sobre indicações para o parto cesariano. O que é verdade e o que é mentira? Você tem bebê grande, você tem bebê pequeno, circular de cordão ganha bastante, né? Notoriedade. Aquela, tá com cordão, o neném vai se enforcar. Então, bebê grande, cesariano, verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Cordão. A bacia estreita, mentira. Pode até ter, não estou dizendo que não tenha. Bebê grande até pode ter, mas não é a regra. Se a gente pegar as 3 principais causas de cesariana hoje, eu poderia dizer assim, a primeira que eu vejo na minha prática médica é a desproporção cefalopélvica. Aquela mulher que você está tentando um parto normal, ela dilata tudo e o neném não passa por uma proporcionalidade da cabeça do feto com a bacia materna. Ou pelo tamanho, ou pela alteração da bacia, ou inclinação da cabeça do neném, que ele não acertou o caminho direitinho. Isso não quer dizer que numa próxima gravidez ela não possa ter um parto normal. Eu poderia dizer que é a primeira causa. Isso só descobre durante o trabalho. Durante o trabalho de parto, dilatou tudo, você está lá, passou 8, 10 Não é olhar para a mãe e falar, essa daqui não. Não é. A segunda seria o sofrimento fetal. Em alguma situação do trabalho de parto, você percebe que esse neném não está indo bem, que ele não tem reserva e que ele começa a dar sinais de sofrimento fetal. Mas eu digo sofrimento fetal, não sofrimento da equipe, tá? Tem que estar bem caracterizado isso, porque infelizmente tem muita gente que coloca o sofrimento fetal não bem caracterizado. Uma outra situação importante é a placenta prévia, aquela placenta que não está no local correto dentro do útero. Em vez de ela estar na parte do corpo do útero, ela está no colo do útero. Ou seja, o colo do útero é que vai abrir durante o trabalho de parto. Essa placenta está lá, ela não deixa o bebê passar. Isso é risco materno, isso é indicação de cesariana e é indicação absoluta desde que ela cubra o colo do útero inteiramente. Existem algumas outras indicações relativas, que seriam as cesáreas de repetição.
seria o bebê com apresentação pélvica, isso depende de outras situações também. Idade da mãe, por exemplo, gravidez tardia, uma primeira gestação tardia. Não justifica, não justifica. Eu tenho, a grande maioria das minhas gestantes estão entre 35 e 40 anos. E a gente tem uma incidência muito boa de parto normal nessas mulheres. Não justifica a idade materna. Olha, o tempo do programa está acabando já. Vou aproveitar que o senhor está com a palavra, doutor Marcos. Sua conclusão sobre o nosso tema. A conclusão, eu acho que é importante cada vez mais nós conversarmos sobre o assunto. Eu acho que as coisas estão mudando, estão vindo para o bem. Existe uma resistência muito grande, uma resistência da parte médica, da parte da própria enfermagem também, de profissionais de saúde em relação à assistência ao parto. Existem os extremos, a gente tem que tomar cuidado com os extremos. Da mesma forma que existe o extremo da cesariana, também a gente tem que ter cuidado com o outro extremo, que é o parto normal a qualquer custo. Não é isso que a gente quer que dê a liberdade para essa mulher de escolha, pautada na evidência científica. Então, o modelo o que ela quer é importante, em cima da experiência da equipe de saúde que está assistindo e em cima de evidência científica, não só de achismo, né? É importante que a gente mude, que sensibilize os profissionais de saúde dentro dos hospitais e principalmente também os nossos gestores, porque se a gente não conseguir mudar lá em cima, a gente demora muito tempo. A gente demora muito tempo para conseguir mudar as coisas. Então, é contratação de pessoal, de treinamento, sensibilização. Eu acho que a gente precisa mudar isso todo. E no lado particular, vai ter que ter uma mudança. Nós vamos ter que ter profissionais dentro do hospital particular que façam parto humanizado. Porque muitos médicos hoje já estão se recusando a fazer o parto. Eles fazem o pré-natal e se recusam a fazer o parto, que é um bom caminho já. Por quê? Porque ele estava fazendo a cesariana de hora marcada, agora ele está falando que não faz o parto, porque ele só faz cesariana, então essa mulher fala, então eu vou ganhar com o plantonista. É importante que os hospitais particulares estejam com profissionais habilitados, treinados e sensibilizados e motivados para que façam um parto normal. Raquel, sua conclusão. A minha conclusão é de que esse é um assunto, obviamente, que deveria ser do interesse de toda a sociedade, porque uma boa assistência obstétrica é uma coisa que define o nível de civilidade, né, de um país ou de uma sociedade, mas, acima de tudo, é uma coisa do interesse das mulheres e que nós, mulheres, devemos nos organizar para poder buscar partos de qualidade no SUS. Mesmo as mulheres que têm condição de ter um parto particular, eu acho que é importante que a gente exija que, acima de tudo, o serviço público seja bom e de qualidade para todas, né? E que a gente possa buscar um profissional particular, seja na assistência suplementar ou mesmo privado, por uma escolha pessoal, não por falta de escolha. Hoje as pessoas elas ficam muito assustadas quando se descobrem grávidas, buscando soluções privadas, né, por medo de ter um parto no sistema público, e é importante que a gente comece do começo, que o público seja bom, porque no dia que isso for bom, o privado vai automaticamente se organizar por uma questão de lógica para poder ganhar cliente, vai ser ainda melhor, né? Então que todas nós nos organizemos para que o sistema público, acima de tudo, seja bastante adequado. Natália, sua conclusão? Eu estava pensando sobre a formação médica, né? Isso que a gente fala, que muitas vezes os médicos saem mesmo sem saber como acompanhar um parto normal, de uma maneira respeitosa e também segura, né? E porque eu vejo que muitas vezes acontece da pessoa, por exemplo, ter uma indicação, que nem você perguntou, a mulher não procura uma indicação quando vai no obstetra, e muitas vezes ela tem uma indicação. Já aconteceu comigo de me procurar uma mulher e aí ela me falou que o obstetra dela era o padrinho dela, então que ele adorava ela e que ele jamais ia fazer uma cesárea nela porque ele estava sem tempo ou para ganhar mais dinheiro, menos dinheiro, né? Claro, ela tinha toda a razão. E ele fez uma cesárea. Então, só para pensar, que eu acho que é uma coisa importante que chegue nas mulheres, que os médicos muitas vezes não vão fazer a cesárea porque eles estão sem tempo, ou porque tem um compromisso, ou porque não querem acordar à noite. Eles estão fazendo a cesárea porque é o que eles estão sabendo fazer muito bem, né? Então, às vezes não basta isso, ser o padrinho dela, ser uma pessoa até que goste dela. Porque os próprios médicos, a taxa de cesárea entre as médicas é muito grande, nelas mesmas, né? E nas esposas dos médicos também. Então, a gente está vivendo uma cultura onde realmente se acredita que a cesárea é mais segura e que é um parto melhor.
Então, quem quiser procurar um parto normal tem que realmente buscar alguém que esteja realmente trabalhando com isso e acredite de verdade que o parto normal é melhor para a mulher. Doutora Tatiana. Eu concluo dizendo que as futuras mamães aí que estão pensando em engravidar até, e os pais também, procurem se informar, saiam da zona de conforto, né, procurem se informar, se informem, perguntem para quem saiba responder, para os bons profissionais. Até vou repetir o que eu disse anteriormente, somente com a informação a mulher é capaz de escolher, né, na medida do possível, é claro, quando não houver a necessidade de uma intervenção cirúrgica, mas que na medida do possível ela escolha o que é possível e quais dentre as opções apresentadas. E mais do que isso, com essa informação ela consegue distinguir se houve uma violência, seja psicológica, moral ou física, né? E se ela perceber essa violência ou se o acompanhante dela perceber essa violência, que denuncie, seja o profissional que for, seja por parte do profissional, seja por parte do hospital, né? Muitas vezes a responsabilidade é do hospital, o erro é do hospital, ou enfim. Então, essa paciente, ela precisa, quando houver um problema, porque ela sabe que ocorreu esse problema, porque ela teve essa informação, que ela denuncie e não deixe isso quieto, para que outras não passem pelo mesmo problema. Ok, um agradecimento a todos vocês aqui na TV Assembleia SP, no programa Agora é Lei. Falamos hoje da lei de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT, que institui a Semana de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado. Agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Fale-me sobre esse programa na rede social, endereço para você aí na tela. Tchau, até o próximo tema.